Fala, meus queridos, tudo certo? O professor Kaique Balbuena aqui, voltando com os vídeos no canal, e hoje eu vim falar de um tema, cara, muito importante, né, que tem preocupado as pessoas, principalmente os concursandos, né, mas é um tema que deveria, sem sombra de dúvida, ser de preocupação geral, porque afeta a prestação do serviço público e as pessoas que precisam de uma prestação de um serviço público eficiente, sem sombra de dúvidas, vão ser as mais afetadas, né? Então, justamente, pessoal, como você já viu aí no título, a questão da reforma administrativa que foi proposta pelo governo federal, iniciando, né? A reforma tem 3 fases e a primeira fase dela é o projeto de emenda à Constituição, que já foi encaminhada pelo presidente da República à Câmara dos Deputados e já se tornou aí assunto muito falado, principalmente das pessoas que almejam os cargos públicos, né? Porque são as pessoas mais antenadas, são as pessoas que já têm um conhecimento em direito administrativo e por conta disso, né, eles sabem das consequências ruins que essa reforma está trazendo consigo, beleza? Então, acho que é uma reforma preocupante, tá? Principalmente esse primeiro passo da reforma, que é o projeto de emenda à Constituição, é ele que vai dar base para toda a continuidade da reforma através das leis dos atos infraconstitucionais, das leis, né, que vão dar continuidade a esse projeto que o governo executivo pretende com a reforma administrativa, beleza? Bom, de antemão eu posso falar para vocês que eu sou contra essa reforma administrativa. Eu me posicionei desde o início de maneira muito categórica contra a reforma. Ah, mas tem um ponto bom, Cara, os pontos bons, os pontos positivos, eles são muito tímidos em detrimento do estrago que os pontos negativos trazem para a prestação do serviço público e para a administração pública, tá? Então, o saldo negativo dessa reforma, ele é muito grande. Eu nem gosto de falar dos pontos positivos porque eles são horríveis, tá? Isso não quer dizer que eu sou contra uma reforma administrativa, pelo contrário, quem tem convívio comigo sabe que eu sou um dos maiores defensores da reforma administrativa, um dos maiores defensores de que se busque a eficiência do serviço público, que se melhore a prestação do serviço público. Eu nunca fui contra nada disso, inclusive eu sou a favor de tudo isso, mas o que veio na reforma administrativa, nessa reforma administrativa proposta pelo governo federal, não vai melhorar a prestação do serviço público. O serviço público vai continuar ineficiente, tá? E quem vai ser atingido com isso vai ser o cidadão. Então, existe uma fantasia de que essa reforma administrativa é para melhorar o serviço público, tá? E melhorar também a questão das despesas com o pessoal no serviço público. Cara, nenhum dos dois não vai resolver nenhum desses dois problemas, tá? Então, eu acho muito importante eu vir aqui estar me posicionando, tá? Porque é uma área, eu sou professor de Direito Administrativo, então eu tenho os meus posicionamentos muito firmes em relação a isso e com base não no que eu acho, no que não sei quem acha, não, com base naquilo que eu estudei dentro do âmbito do Direito Administrativo, com base naquilo que eu estudei na Marília Silva Zanella de Pietro, com base no que eu estudei José dos Santos Carvalho Filho, com base no que eu estudei o Celso Antônio Bandeira de Mello e com base no que eu estudei no saudoso Eli Lopes Meireles, tá? E além de outras obras, tá, que a gente vem estudando no decorrer do tempo. Então, para me posicionar sobre a reforma administrativa, é um dever, tá, como professor de Direito Administrativo. E para fazer isso, e eu enxergo isso um ponto muito positivo, porque agora é a hora da gente se posicionar de maneira coerente, da gente cobrar de maneira coerente, tá? E da gente ir atrás daquilo que a gente realmente acredita de maneira eficiente, tá? Não adianta esbravejar, brigar com um amigo que é contra a reforma que é a favor da reforma administrativa de qualquer jeito. Isso não vai funcionar, gente. A gente precisa se valer de argumentos técnicos, tá? E, cara, agora é o momento da gente... Isso causa, inclusive, um desgaste, mas é o momento da gente tentar conscientizar as outras pessoas, fazer o máximo para conscientizar as outras pessoas. Por quê, cara? Porque, assim, o serviço público atual, socialmente falando, ele não é aceito pelo cidadão, né? O cidadão comum, ele acha que o serviço
público ele é ineficiente, ele não concorda com a carga tributária que ele paga, então assim, ele está insatisfeito com a prestação de serviço e tem razão para estar insatisfeito. Então a gente precisa se valer de conhecimentos técnicos, tá? De um posicionamento firme, a gente precisa conhecer o que a gente está falando para justamente conseguir convencer essas pessoas. É assim que a gente vai batalhar contra essa reforma administrativa, tá? E cobrando dos nossos deputados, dos nossos senadores, tá? Eu já vi que tem muita movimentação e eu tô participando de algumas delas e vai lá, cobra o senador vai lá e manda uma coisa nada a ver, tá? Que não faz o menor sentido. E daí o que a gente tem que fazer? A gente precisa explicar, contra-argumentar de maneira eficiente, tá? Se você foi cobrar o seu deputado federal, foi cobrar o seu senador e ele fala que ele vai ser a favor da reforma administrativa por conta de que para melhorar a prestação do serviço, não sei o que. Não, você tem que rebater de maneira eficiente, né? Com argumentos, com fundamentos importantes e não falar assim, o meu voto você não tem mais. Isso não vai adiantar agora, gente. Ficar nervoso, dar piti, isso não vai resolver o nosso problema, tá? Isso só vai corroborar para que com todo esse desgaste que essa reforma seja aprovada de maneira eficiente. Nós temos que ir para o debate e com um debate bem fundamentado, bem argumentado, porque a razão está do nosso lado e a gente tem que saber usar isso da melhor maneira possível, tá? Bom, então é exatamente isso que eu quero trazer aqui, os pontos fundamentais para explicar para as pessoas por que essa reforma administrativa é horrível, cara, tá? A gente não pode, deixar que todas as nossas conquistas, toda a conquista dos valores republicanos, democráticos, tá? Da indisponibilidade do interesse público, de todos os princípios previstos lá no artigo 37, eles se vão assim, que eles se vão de qualquer jeito, beleza? A gente precisa se posicionar de maneira coerente. E o primeiro ponto desse vídeo que eu quero falar com vocês, tá? Eu vou trazer outros vídeos falando dos principais pontos, beleza? Eu tenho 3 pontos principais pra gente conversar, que eu acho que afetam diretamente a prestação de serviço público, o servidor público, enfraquece o servidor público como um todo e além um outro ponto que trabalha necessariamente com a estrutura da administração, tá? Primeira coisa, como que essa reforma administrativa afeta os concursos públicos? Segunda coisa, como que a reforma administrativa afeta o servidor público, tá? Perceba, concurso público é um método de seleção. Beleza? Esse concurso público é um método de seleção. O servidor público é aquele que já está lá trabalhando e prestando serviço. Como que vai afetar o método de seleção e como que vai afetar o cara que está lá trabalhando? E além disso, como que vai afetar, né? A gente teve uma ideia assim nessa reforma administrativa de centralização de poder no âmbito federal e além disso, no poder executivo do âmbito federal, tá? Que é justamente quando se mexe lá no 84, inciso 6º, quando trata de decreto autônomo. Hoje a gente vai falar de um dos pontos mais importantes, cara, da reforma administrativa, que são as exceções ao princípio do concurso público que essa reforma vem trazendo. Caracas, cara, isso é muito preocupante, beleza? Isso é realmente, de fato, muito preocupante e a gente vai tratar disso. Como que está funcionando hoje em dia, se você quer exercer um cargo ou um emprego público? Queridão, quer exercer cargo ou emprego público, tá? Estude e passe num concurso público de provas ou de provas e títulos. É assim que funciona. Tem exceções hoje em dia? Tem exceções hoje em dia. E quais são as exceções? Cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e além disso a possibilidade de você contratar temporariamente, né? Os contratos temporários, previstos lá no inciso 9 do artigo 37. Como é que funciona hoje? O cargo em comissão, ele existe, tá? Tem uma lei criando um cargo em comissão, só que o cargo em comissão, ele é restrito, tá? Restrito a quê? As atribuições de direção, chefia e assessoramento. E os contratos por tempo determinado, ele tem alguns requisitos também, né? Tem que vir uma lei prevendo a possibilidade daquele ente contratar temporariamente nos casos de excepcional interesse público, tá? De caráter transitório. Então esses são os pontos hoje em dia. Quer entrar? Concurso público. Exceções: cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação, mas para atribuições de direção, chefia e assessoramento, e também os contratos por prazo determinado no caso de excepcional interesse público de caráter transitório. Beleza? Então, atualmente é assim que está funcionando o panorama geral de como se ingressa no funcionalismo público, beleza? E aí não importa se é cargo ou se é emprego público, tem que fazer o concurso e passar
por ele. Então aqui a gente tem o concurso público, ele é um método completamente democrático, tá? Que visa garantir a impessoalidade, que visa garantir a legalidade, tá? Que aí vai elidir práticas patrimonialistas que o administrador que estiver temporariamente naquele cargo, porque o governo ele é temporário e o Estado é permanente. Então o governo que estiver naquele cargo, para que ele não possa mandar toda a estrutura, os recursos humanos ali presente embora e contrate quem ele quiser, e contrate o amigo ou quem fez jogada política que financiou a sua campanha para que se elegesse. Então esse é um ponto muito importantíssimo. O concurso público tem o seu valor e o concurso público tem um caráter democrático muito grande, cara. Então, né, não importa se é o filho da empregada doméstica ou se é o filho do juiz. Se eles estiverem estudando para o mesmo concurso, eles vão sentar lá e fazer a mesma prova e o melhor vai passar. E o que a gente tem visto é pessoas mudando de vida através do concurso público diariamente. Então é o filho da empregada doméstica que está passando no concurso, está mudando a vida dele, a vida da família dele, a vida da mãe dele, tá? Então, como a gente vai ver, essa reforma administrativa, quando ela abre esse leque de exceções ao princípio do concurso público, ela afeta de maneira muito clara esse método tão democrático, tá? E que possibilita tantas mudanças de vida e também possibilita a gente efetivar os princípios tão importantes da nossa Constituição, uma república verdadeira e também a indisponibilidade do interesse público, meu querido, porque o interesse público, ele não é mais do particular. A coisa pública não se confunde mais com a coisa privada do governante. A gente tem essa separação e o concurso público é regra importante para que se dê efetividade a esses supraprincípios, tá? Então, atualmente a gente tem essa possibilidade, o concurso público, cargo em comissão e contrato temporário. Mas aí, como é que vai ficar com a reforma administrativa agora? Bom, meu querido, senta na sua cadeira aí e se prepara, porque é complicadíssimo que vem aí. Bom, primeiro ponto, né? A gente tem aqui, eu vou tentar ir jogando as leis, tá? Dentro do possível, eu não sou o melhor editor do mundo, mas eu vou tentar jogar para vocês aí, tá? Então a gente tem a regra atual e tem a regra que está sendo proposta pela reforma, pelo projeto de emenda à Constituição. Como que vai ser com o projeto de emenda à Constituição, tá? Via de regra, terá concurso público, tá? Para dois tipos de vínculos que a gente vai conversar em outro vídeo, né? Os vínculos, o cargo típico de Estado, tá? E o vínculo por prazo indeterminado, cargo por prazo indeterminado, beleza? Então esses vão ter que entrar através de concurso público. E qual que é o problema, professor, em relação ao concurso especificamente? Ao concurso como método de seleção? É justamente a abertura, assim, abriu as pernas para vir comissionado de uma maneira que a gente nem imagina, cara. De uma maneira que a gente nem imagina. Então qual que é o primeiro ponto, né? Abertura, primeiro ponto da reforma administrativa, como que isso vai afetar os concursos públicos. Abertura dos cargos em comissão. Tá? Como que funciona hoje em dia? Tem o cargo em comissão e a função de confiança. Cargo em comissão, a gente pode chamar, o cara pode escolher quem ele quiser, tá? Declarado em lei de livre nomeação e exoneração. E a função de confiança só para servidores efetivos. Na reforma administrativa, esse cargo em comissão e a função de confiança, eles desaparecem para aparecer um cara, que é justamente os cargos de liderança e assessoramento. Primeiro ponto. Função de confiança, que era uma conquista do servidor efetivo, porque garante que o servidor efetivo ocupe um cargo de direção, chefia e assessoramento, não vai existir mais. Então, todos esses cargos que eram de função de confiança podem não mais ser necessários ser providos por servidores efetivos. Fechou? Além disso, ele trouxe que esses cargos de liderança e assessoramento, eles vão ser para atribuições, tá? De gerência, aqui é tranquilo, né? Mas o problema é de cargos de atribuições estratégicos e técnicos. Aqui, abriu uma porteira, gente, cara, minha preocupação em relação a isso é muito grande, porque a porteira aqui abriu de maneira desvairada e preocupante, cara. Então esse é um ponto para você explicar para o seu colega, tá? Então, onde hoje em dia o cargo em comissão ele é para atribuições de direção, chefia e assessoramento, com a reforma vai ser para atribuições estratégicas, para atribuições gerenciais, estratégicas e técnicas. Então não tem, pode ser tudo, tá? Pode ser tudo, cara. Né? Então, a gente já teve um posicionamento do STF falando que os cargos em comissão é para cargos de direção, chefia e assessoramento.
Direção, chefia e assessoramento. Então, quando vinha um prefeito querendo criar cargos em comissão para atribuições que não fossem essas de direção, chefia e assessoramento, o Poder Judiciário barrava. Ele fala, opa, peraí. Cargo em comissão é só para direção, chefia e assessoramento. Direção, chefia e assessoramento. Então tinha essa possibilidade, esse mando constitucional que obstava esse tipo de prática de você querer criar cargo em comissão para tudo. Agora, quando a própria Constituição autoriza cargos em comissão para atribuições de natureza técnica, aí abriu a porta. Aí ferrou, cara, tá? Eu tenho um exemplo, eu fui ver, eu já sabia desse posicionamento do STF, mas eu quis ver certinho o caso em concreto que gerou o posicionamento do STF. E sabe qual que é o caso em concreto, querido? O caso em concreto é que o prefeito de Guarulhos, na época, ele queria criar 1.900 cargos em comissão. E esses cargos em comissão tinham natureza de atribuições de natureza técnica. E aí o Poder Judiciário falou não, e chegou no STF e o STF falou não. Por que o STF falou não? Porque ele falou que lá na Constituição está falando que os cargos são para direção, chefia e assessoramento. E se essa reforma mudar, teria possibilidade do STF barrar? Não, não teria. Porque a própria Constituição iria permitir cargos que eles vão chamar de liderança de atribuição técnica. Então, cara, se tem numa prefeitura aí 50 pessoas para se aposentar, 50 pessoas de cargo efetivo para se aposentar, depois que essa galera sair, o prefeito ele não vai abrir um novo concurso para colocar essa galera. Ele vai querer propor um projeto de lei para criar esses cargos de liderança, porque agora ele tem a possibilidade constitucional para fazer isso. Então, cara, eu preocupadíssimo com essa situação, preocupadíssimo mesmo, porque abre muita perna, beleza? Além disso, então, a gente já começou falando que os cargos em comissão vão abrir a perna, porque esse cargo de liderança e assessoramento, ele vai, inclusive, possibilitar de natureza técnica. Aí depois vem os cargos temporários. Cara, os cargos temporários, eles também abriram muita perna, porque atualmente tem que ter uma lei e tem que ser de excepcional interesse público temporário. E como que vai ficar isso mais para frente? Cara, vai ficar muito mais fácil, porque a Constituição, ela abriu ainda mais a possibilidade de você contratar por prazo determinado, tá? Por exemplo, quando tiver um acúmulo de serviço, cara, toda repartição pública tem acúmulo de serviço. Aí ele vai poder contratar temporário sempre que tiver acúmulo de serviço, sendo que toda administração tem acúmulo de serviço. Então olha o conceito jurídico indeterminado que eles trazem, que possibilitam a prática da contratação que não por concurso público, cara. Então mais um ponto importante, esse contrato temporário ele abriu ainda mais as pernas, porque antigamente é excepcional interesse público. Aí ele vem trazendo mais um monte de outras possibilidades, tá? No caso de aumento sazonal de serviço, caralho, cara. Mas que porra é essa? Me desculpa o palavreado, mas que porra é essa, cara? Olha o tanto de exceções ao concurso público que essa reforma está trazendo, né? Então a gente tem que lutar contra isso e explicar, falar, meu querido, você tem que chegar pro seu amigo e falar, meu querido, se isso passar, não vai ter mais concurso. E não tendo mais concurso, com esses cargos em comissão, os políticos, como você já conhece como eles são, eles vão ficar fazendo negociação com a administração pública. Então vai uma empresa financiar a campanha eleitoral de um político e ele vai botar o cara 15 cargos para ele lá disponível. Então você tem que ter a paciência de explicar esse tipo de situação, tá? Além disso, esse chamado cargo de liderança e assessoramento e também os temporários, a gente tem a questão do parágrafo 8º do artigo 37 da Constituição. Atualmente, o parágrafo 8º do artigo 37 da Constituição, ele traz a possibilidade de a gente, da administração pública direta, firmar através de um contrato ou com um órgão ou com uma entidade da administração indireta, autarquia, que não está sendo eficiente, firme um contrato para aumentar para que ele aumente a autonomia daquele órgão ou entidade, né? Então, assim, não está sendo eficiente, vamos tentar transformar essa entidade ou esse órgão em um órgão eficiente. Como que a gente faz isso? A gente dá mais autonomia para ele trabalhar, fixa as metas de desempenho, né? Fala sobre a remuneração do pessoal, tal. Atualmente, tem essa possibilidade no parágrafo 8º do artigo 37, e lá fala o seguinte, que a lei vai dispor sobre 3 coisas. A duração do contrato, ou seja, quanto tempo que ele vai ficar com essa autonomia aumentada. Além disso, a duração do contrato, já falei. Além disso, as metas de desempenho que vão ter que ser batidas, e também
a questão da remuneração do pessoal. Esses 3 pontos. Com a reforma, ele vem aumentando mais ainda. Então ele vem falando que nesses casos em que se firmar esse contrato com a administração direta, esses órgãos e essas entidades vão poder fazer contratações por prazo determinado. Então aumentou mais ainda a possibilidade da contratação por prazo determinado como exceção ao princípio do concurso público, tá? Então, além dos cargos de liderança e assessoramento ter abrido a perna, além dos contratos temporários terem abrido a perna, a gente tem mais uma possibilidade, que são esses órgãos e entidades que firmarem contrato de gestão com a administração pública vão poder também contratar por tempo determinado, tá? Salvo nos casos típicos de Estado. Então, mais uma possibilidade, mais uma exceção ao princípio do concurso público, tá? Agora, senta na cadeira que eu vou te contar a pior de todas, cara. O pior de todas, cara, é justamente o artigo 37A. O artigo 37A, porra, ele veio fudendo com tudo, tá? Veio fudendo com tudo. Por quê? Porque ele traz a possibilidade da administração direta, União, Estado, Distrito Federal e os municípios, firmar um instrumento de cooperação com a iniciativa privada, utilizando-se, inclusive, de estrutura física e recurso de pessoal. Então, para prestação de serviço público. Então, mais uma exceção ao princípio do concurso público, cara. Mas, cara, que coisa é essa, cara? Que loucura é essa que eles estão fazendo? Né? Como que uma entidade da administração direta ela pode firmar um contrato de cooperação? Perceba que não é um contrato administrativo, não é um contrato administrativo que vai ser fiscalizado, não é um contrato administrativo que vai prescindir de um procedimento licitatório rígido, que é controlado tanto pelos cidadãos como pelos órgãos de controle. É um instrumento de cooperação que eles podem firmar. Mesmo com as licitações, tá? Quando que tem todo um procedimento rígido, né? Para fazer as contratações, mesmo com as licitações, a gente tem que, quando o poder público começa a flertar com a iniciativa privada, a gente tem problemas, vide Lava Jato, vide Mensalão. Aí você tem uma possibilidade de flexibilização desse tipo de instrumento, utilizando-se inclusive de estrutura e de recurso de pessoas. Então, o ente da administração direta vai firmar um instrumento de cooperação com uma entidade da administração indireta e vai pegar as pessoas que estão trabalhando naquela entidade, seletistas, e vai usar para a prestação do serviço público. Inclusive, eles podem se utilizar, vão ter procedimento específico de contratação, então exceção ao procedimento administrativo licitatório previsto na Lei 8.666 também. Que loucura é essa, cara? Então a gente tem várias exceções ao princípio do concurso público aqui, cara. Várias exceções, tá? Então vamos só revisar, porque a ideia aqui é justamente você pegar e conseguir convencer e conseguir argumentar com essas pessoas, tá? Explicando para elas por que isso vai ser ruim, tá? O primeiro ponto, cara, você tem que explicar por que o concurso público é bom. Você tem que falar, a administração pública ela tem que selecionar pessoas para trabalhar para ela. O concurso público é uma prova que se aplica de maneira democrática ou de maneira igual. Fala para ela, o filho da empregada e o filho do juiz, não importa o quanto o juiz se acha superior ou poderoso, o filho da empregada eles vão sentar na mesma cadeira e fazer a mesma prova. E vai entrar quem se sair melhor. Tá? Então a gente já tem as desigualdades, tá? Das condições que se abarcam, mas a gente vê que hoje em dia tem muita gente que é pobre que está entrando no serviço público. Que a gente que é pobre, que pelo concurso público, pelo esse método democrático, consegue mudar a sua vida e a vida da sua família. Então o concurso público tem essa força. O concurso público garante que o gestor público não se utilize dos cargos públicos para fazer negociação política. Que não se utilize dos cargos públicos para condicionar um financiamento ou não de uma empresa privada e depois prestar favores através de cargos. O concurso público não deixa isso. E você vai falar, o concurso público hoje é a regra, tem o cargo em comissão, mas só para direção, chefia, assessoramento e os contratos por prazo determinado. Aí você vai falar, com a reforma administrativa isso aumenta. Cargos de assessoramento e liderança vão abrir as pernas porque vai poder para quase tudo. Contratos por prazo determinado vão abrir a perna. Porque tem um monte de possibilidade de fazer isso. Inclusive os contratos de gestão que forem firmados com órgãos ou entidades vão abrir a perna porque também traz a possibilidade de contratar por prazo determinado.
E o 37A, que você vai falar, que é uma verdadeira terceirização da prestação do serviço público, através de instrumentos de cooperação perigosíssimos que o órgão público pode fazer com entidades privadas, tá? E o tanto de negociação política que pode vir por trás disso. Beleza? Então, gente, esses são os principais pontos que são as exceções ao princípio do concurso público. Eu vou trazer outros vídeos depois falando sobre estabilidade e falando também sobre a questão da organização administrativa e como existe uma centralização de poder no âmbito da União e do Poder Executivo, beleza? E quando a gente for falar de estabilidade no próximo vídeo, eu quero que a gente explique para as pessoas que tirar a estabilidade do servidor público de maneira alguma, nunca, de jeito nenhum, vai melhorar a prestação do serviço público. Tá? Mas para você conseguir convencer a pessoa, você tem que explicar muito bem como que funciona a estabilidade hoje em dia. Você sabe que são 4 hipóteses? Que 3 hipóteses são ordinárias e uma hipótese é extraordinária? Então você tem que saber tudo para explicar de maneira confiante, tá? De maneira firme e clara, para você conseguir convencer e a gente conseguir firmar essa batalha de maneira mais efetiva, tá? Então eu conto com você para curtir esse vídeo e para compartilhar com as pessoas, para a gente conseguir fazer com que isso chegue a mais pessoas possíveis, cara, que agora é o importante, tá? E se você é concursando, já deixo avisado, cara, não deixe de estudar, continue os seus estudos, pelo amor de Deus, tá? Mas também não deixe de se posicionar, tá? Isso aí, gente, tira 20, 30 minutinhos para se posicionar de maneira clara e de maneira eficiente e você tem o resto do dia para meter a cara nos estudos e continuar indo atrás do seu sonho. Então estou fazendo esse vídeo para que a gente consiga justamente fundamentar melhor o nosso discurso e trazer claridade para as pessoas que acham que a prestação do serviço público ela é ineficiente por conta da estabilidade ou por conta do concurso público, tá? Vamos trazer clareza através do conhecimento a pessoas que nunca estudaram direito administrativo na vida. Então é nossa obrigação como conhecedores do direito e estudantes de trazer esse impacto e de trazer esclarecimento a quem ainda não teve. Então eu conto com você para curtir, para compartilhar esse vídeo e para a gente conseguir atingir o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Um grande abraço do professor.